Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Governo deve ir ao STF para manter saidinha e, com isso, vai inflamar discussão sobre o impeachment de Lula. Logo após a acachapante derrota do governo federal no Congresso, com a confirmação do fim da saidinha, o jornal O Globo, que caminha aceleramente para morrer abraçado com Lula, publicou notícia dando conta da judicialização do tema. De acordo com o jornal, Lula deve acionar o STF para ter uma saída honrosa. Diz ainda a matéria assinada por Renata Agostini. Para isso, estão no radar do governo discussões em andamento na Ordem dos Advogados do Brasil, que já se posicionou claramente a favor da manutenção da saidinha, e na Defensoria Pública União. Horas antes do Congresso sacramentar a decisão, Lewandowski dizia a interlocutores estar sereno e que, apesar da tendência ser de derrota, via vitória moral do governo da discussão. Para o ministro, trata-se de uma questão humanitária e propor o fim desse direito aos presos fere não só a Constituição, mas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Além disso, o time de Lewandowski vê a limitação à saidinha como um fator de desestabilização do sistema prisional. A avaliação da equipe do Ministério da Justiça é que, sem a saída temporária, rebeliões devem aumentar. Tudo balela. A questão crucial são os compromissos inconfessáveis assumidos pelo PT nos tais diálogos cabulosos. Lula está com a faca no pescoço e precisa dar uma resposta. Por outro lado, esse movimento contra a decisão do Congresso Nacional pode inflamar fortemente a discussão de seu impeachment. É só aguardar. E a própria base do governo ajuda a derrotar Lula em vetos no Congresso. Partidos como MDB e União Brasil votaram amplamente contra a gestão petista nos casos sobre saidinhas e fake news. Tanto no caso da saidinha quanto nas notícias falsas, a derrota lulista foi turbinada por um número relevante de votos de congressistas de legendas que fazem parte da base do governo e que possuem representantes no comando de ministérios da gestão federal. O Fio Diário comenta sobre as votações do vetos. Ontem foi um dia que teve aí várias derrotas do governo Lula, mas a gente tem vários capítulos para contar dessa história, e eu quero começar com um pequeno trecho aqui de um vídeo do deputado federal Marcel Van Hatten para vocês. Vamos lá. Presidente, a oposição orienta por manter o veto, porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula, que voltaria para a cadeia. Lula disse que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até R$5.000 não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula, mas é para perseguir a oposição. A oposição orienta por manter o veto 46 assim. 317 votos pela manutenção do veto, ou seja, 317 pessoas, 317 deputados federais, contra a censura, contra a perseguição, porque veja bem, tá? A gente está falando de uma tipificação, e é uma tipificação bizarra, tá? Essa lei é péssima, essa lei é muito mal escrita, e você tem a criminalização que eles chamam das fake news no período eleitoral. Só que não é criminalização de fake news, a gente está falando aqui, olha isso, que bizarro, um veto que o Bolsonaro fez em cima dessa, aspas, tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. E eu preciso colocar, Paulo Cogos, que isso é estarrecedor, porque a gente vai ainda passar o vídeo da Natuza, mas eu já queria te ouvir. O pessoal fala em fake news como se fosse, e isso é proposital, né?
como se fosse uma coisa decente, como se fosse um projeto belo, algo honroso. E, no fundo, essa daqui é a tipificação clássica orwelliana de Ministério da Verdade. Aqui é a chancela que o Estado precisaria para perseguir o opositor durante o período político-eleitoral com a força do TSE também. Exatamente, isso aí que o Lula queria fazer seria abrir completamente as comportas do dejeto totalitário que inundara o Brasil de opressão comunista. É exatamente como o Politburo soviético funcionava, Marco Antônio. Como é que o Politburo soviético mentia em massa para a população? Eles usavam um aparelho estatal para chancelar tudo que fosse publicado por esse mesmo Politburo e misturava as mentiras estatais com 90% de verdades. Aí o cidadão soviético lia lá 90% de verdades e passava a acreditar em qualquer coisa que ele lesse, inclusive nos 10% de mentiras-chave que estavam jogados lá no meio. Só que esse projeto do Lula era ainda pior, porque aqui o que ele ia fazer é se tornar o grande critério de verdade, em substituição ao verdadeiro critério de verdade, que é o juízo intelectual de cada pessoa, que tem o dever moral de fazer um bom juízo intelectual das coisas. Aqui nós substituiríamos a razão, o juízo, a intuição intelectual, a sabedoria, por uma canetada de um burocrata, que passaria a ser o novo critério de verdade. E essa é a maneira de destruir a verdade na sociedade, substituindo-na por algum outro critério. Então não era simplesmente vou te censurar porque eu não fui com a tua cara, que seria uma censura arbitrária, ditatorial, mas ainda teria algum pingo de honestidade ao se confessar um ditador. Aqui não, aqui era pior, era uma substituição da verdade. O governo passa a definir o que é verdade. E a verdade, filosoficamente falando, o que ela é? Ela é a adequação da mente humana à realidade das coisas. Ela deixaria de ser o que ela é. Ela não seria mais a adequação à realidade. Ela passaria a ser a conformidade ao sistema. Então, o cidadão que se conforma com um sistema totalitário passaria a ser encarado como verdadeiro. Qualquer outra coisa passaria a ser encarado como falso e, portanto, perseguido, calado, censurado, exilado, multado, preso. Ou seja, a pessoa seria presa por se adequar à realidade e não à propaganda política e ideológica. Ainda bem que isso aí caiu. Porém, nós brasileiros não devemos nos iludir achando que vencemos uma guerra. Nós vencemos uma pequena batalha. A guerra continua, porque a sanha totalitária dos ditadores continua. Eu quero aproveitar e chamar um homem de garbo, elegância, sofisticação, uma cabeleira gigantesca, uma poesia e uma prosa fenomenais, o nosso andarilho da Paulista, nosso andarilho noturno da Paulista, Adrilles Jorge. Bom dia. Hello, como vão vocês? Como vai? Melhor agora, na sua presença. Tudo bem com você? Tirando o ruim do país, tudo sempre bem. Adrilles, para variar, eu preciso jogar no seu colo Natuzinha. Então, bora ouvir a Natuza Neri. Camarote citava os cerca de 300 votos a favor da fake news. Porque imagina que quem está votando contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também, é o centro-direita também. É o que a gente chama de centrão, de braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte: a gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news, fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso, eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, né, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai Centrão, vai lá na frente, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news, daqui a pouco vai vir o Arthur Lira quando ele deixar o poder, daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará, engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra Adrilles, a democracia. Eu queria saber, que... dentro dessa digressão dela, bem confusa, né? Ela está quebrando a cabeça aqui para tentar falar que você tem 317 pessoas a favor da mentira,
Qual que é o objetivo da Natuzaneri em fazer esse tipo de acusação, meu caro? Olha, o que a Natuzaneri faz aí é ela mesma ser a favor da manutenção de uma verdade subjetiva exclusiva do judiciário, a saber, do STF, em consonância com a Rede Globo. É o contrário do que ela está dizendo. Ou seja, a verdade dela pode ser uma mentira. Quando você não pode criticar o sistema eleitoral brasileiro, porque eventualmente você não pode pedir voto auditável, você não pode pedir voto impresso auditável, quer dizer, para além da votação virtual, você está fazendo uma fake news. Quando você diz que a justiça eleitoral foi parcial durante o pleito de 2022, que a justiça eleitoral perseguiu, censurou a direita brasileira, censurou a mim, por exemplo. Eu disse que havia censura no Brasil, que o TSE estava tendo um papel parcial durante as eleições. Isso é mentira? A busca da verdade é que está sendo cerceada pelo STF. O PL 46 impede a criminalização do quê? Da opinião. A opinião. Quem julga se é mentira ou verdade é o critério da pessoa com quem você está dialogando. Isso pode ser uma pessoa no diálogo, pode ser centenas e milhares e milhões de pessoas. Quando vem o noticiário da Rede Globo, que eles podem dizer que isso que a Natuzaneri da Globo News está dizendo é verdade ou necessariamente mentira. Isso, para mim, subjetivamente, o que ela está falando é uma mentira. O que está acontecendo é exatamente o contrário. Essas pessoas que não estão votando pelo projeto que não criminaliza, aliás, a fake news, é que estão sendo perseguidas. Isso que está acontecendo são pessoas que são perseguidas por opinião, que são desmonetizadas por opinião, que têm contas bancárias bloqueadas por opinião, que são exiladas por opinião, que são presas, censuradas, massacradas por uma opinião. A democracia pressupõe um diálogo permanente de investigação e perseguição da possibilidade da verdade. Isso é jornalismo e isso é um diálogo concreto, que é a base da liberdade de expressão, que é a base da democracia no Brasil e no mundo. É o contrário do que a Natuzaneri está dizendo. As pessoas podem ser o presidente da Câmara, pode ser um deputado, pode ser um vereador, pode ser um prefeito, pode ser um cidadão comum, estão sendo perseguidas e tolhidas por causa de uma opinião que não é consonante. E por que ela está falando sobre essa inversão diabólica? Porque é uma opinião que não é consonante com a opinião da Rede Globo e com a opinião do TSE e com a opinião do STF, que estão tentando emudecer qualquer percepção de mundo, qualquer percepção da realidade que não seja afinada com eles. Emudecer através da censura, através da prisão. Então eu bato palmas para o PL 46, ainda que seja uma coisa limitada. Você tem que ter uma mudança constitucional profunda que impede qualquer tipo de criminalização ou tentativa de criminalização de qualquer opinião, porque não é fake news. Verdade factual não se confunde com opinião. Você dizer que o STF é um tribunal superior, um tribunal, a mais alta corte, está criminalizando a opinião, não é uma fake news. Você dizer que as pessoas estão sendo censuradas e por isso ser censurado, como eu fui, não é fake news. Você dizer que a justiça eleitoral teve um papel extremamente parcial durante a eleição de 2022, não é fake news, são opiniões concretas, absolutas, calcadas em reverberações e traços de verdade. É isso que está sendo perseguido, é isso que está sendo demonizado, e é esse tipo de perseguição que está sendo aplaudida pela Rede Globo, porque a Rede Globo faz parte desse consórcio de emudecer a população brasileira, acabar com a liberdade de expressão e ser portadora de uma opinião única sobre a realidade no Brasil e no mundo. E Marcial Van Hatten empareda Rodrigo Pacheco e solta o verbo contra 3 bilhões na calada da noite. Assista. Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nem 1 bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Presidente, eu sou gaúcho, meu estado continua embaixo d'água em grande parte. E nós estamos falando de botar um PLN de quase 3 bilhões de reais aqui, que não estava na pauta, para distribuir para não sei quem. Ninguém leu isso aqui, enquanto meu estado está embaixo d'água, presidente. Isso é uma vergonha.
Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nem 1 bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer que se o Congresso fizer essa pouca vergonha hoje, nessa noite, esqueçam, o Rio Grande do Sul vai cobrar cada um de vocês. Eu não posso aceitar tanta sem vergonha essa noite de hoje, como gaúcho e como brasileiro. E deixe disso, senhor presidente, vergonhoso que está sendo debatido aqui. Nenhuma matéria poderá ser incluída em ordem do dia sem que tenha sido efetivamente publicada no Diário do Senado Federal e em avulso eletrônico, no mínimo com 10 dias de antecedência. Senhor presidente, não há acordo, porque se acordo houvesse, seria muito diferente. Nós estamos tratando aqui de quase 3 bilhões de reais, de um senador que acaba de falar em demagogia quando eu tratei do Rio Grande do Sul. Todos nós aqui, senhor presidente, sabemos, sem nenhuma demagogia, sem nenhum apelo mais superficial, de que a saúde pública brasileira é a área da administração pública que mais precisa de recursos. Fala em demagogia quando eu tratei dos meus concidadãos que estão embaixo d'água, lendo aqui um voto que é para beneficiar sei lá quem, talvez as construtoras da família dele, que já receberam quase 40 milhões de reais, segundo a própria imprensa. Senhor presidente, demagogia eu não aceito. Eu estou aqui para representar o meu povo gaúcho e não para ouvir desaforo de quem quer votar coisa na calada da noite, colocando um PLN de quase 3 bilhões de reais em pauta, sem que ninguém tenha discutido isso. Senhor presidente, Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, tem uma história a zelar. Eu sei que muitas pessoas o criticam e muitas vezes eu também o critiquei. Mas esta é a noite para o senhor olhar para o Rio Grande do Sul e dizer para todo o Brasil: eu não aceito sacanagem aqui não. Porque se é ou não é sacanagem, já nem importa mais. Me permitam falar, se é ou não, nem importa mais. Porque só de botar na pauta e fazer votar sem que a gente leia, o relator acabou de ler o seu voto no microfone. Quem aqui às 7:50 da noite leu? Levanta a mão. Eu quero saber, levante a mão os deputados que leram o relatório. Levanta a mão, pelo amor de Deus, alguém. Nem o governo. Pelo amor de Deus. Foi colocado hoje na pauta. O Rio Grande do Sul, senhor presidente, está recebendo de Pronamp 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, sabe o que é isso? Para 30% de CNPJs embaixo da água de Porto Alegre é nada. Um livreiro, perdeu o deputado Cleitinho, o senador Cleitinho, 800 mil reais em mercadoria, mais 400 mil em imóveis e não sei o que. Sabe quanto ele pode tirar no Pronamp do 1 bilhãozinho do governo? No máximo 150 mil reais. O que ele pode fazer com 150 mil reais, senhor presidente? Sabe o que ele disse? Eu não vou repetir aqui porque é indecente. Mas não é mais indecente do que o que se está tentando fazer aqui. Botar 3 bilhões de reais na calada da noite. Vocês acham que o Rio Grande do Sul vai ser esquecido assim? Não deu nem 30 dias do início da tragédia e já estão rindo na nossa cara aqui. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, honre, porque nem sequer foi despachado por Vossa Excelência esse PLN. Não foi. Honre a sua cadeira, Vossa Excelência sabe fazer isso muito bem, o Brasil espera. Muito obrigado. Eu não tenho problema nenhum, deputado Marcel, deputada Adriana, senador Eduardo Girão, deputado Felipe Barros, deputada Bia Kicis, de suspender essa sessão do Congresso Nacional para que haja o diálogo entre governo e oposição e o entendimento em relação ao mérito de todos esses PLNs, inclusive do PLN 13. E podemos recomeçar a sessão após a sessão da Câmara dos Deputados ou amanhã pela manhã. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.